Aqui no Brasil, essa semana também é marcada pela expectativa sobre a votação em segundo turno na Câmara da PEC dos precatórios. A proposta será levada ao plenário na terça-feira e a Raquel Vargas traz para a gente as últimas informações direto de Brasília. Oi, Raquel, uma boa noite para você. Oi, Carol, muito boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha, a votação prevista para terça de manhã, mas segunda já tem sessão convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com efeito administrativo, o que significa que o deputado que não comparecer terá o dia cortado do salário. Essa é uma estratégia de Arthur Lira para garantir o quórum, que foi o grande problema no primeiro turno. A votação no primeiro turno só começou depois das 9h30 da noite. Agora, o cenário não é tão favorável para o governo nesta terça-feira, um cenário de indecisão. Por quê? Primeiro turno, a gente lembra, o governo conseguiu 312 votos, somente 4 a mais do que o mínimo necessários numa PEC, que são 308. Além disso, partidos de oposição que entregaram votos ao governo depois de um acordo no texto estão sendo pressionados a recuar, como, por exemplo, o PDT de Ciro Gomes, que anunciou a suspensão de sua candidatura à presidência depois do resultado da PEC dos precatórios com apoio de sua legenda. Ainda tem o fato de que a PEC foi judicializada em primeiro turno. Partidos de oposição acionaram o Supremo Tribunal Federal, questionando a legalidade da votação, porque a mesa diretora, no dia da votação, flexibilizou através de um ato para que deputados que estivessem fora do país pudessem votar de forma remota numa sessão que era 100% presencial. Isso foi visto pelos parlamentares da oposição como uma manobra de Arthur Lira para garantir quórum. E, por último, tem uma decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber, suspendendo a execução dos recursos de emenda de relator, o que prejudica Arthur Lira e também o Palácio do Planalto, já que essas emendas são uma forma de garantir apoio em matérias importantes como essa PEC dos precatórios. Carol. Obrigada, Raquel. Uma boa noite para você. E justamente esses aspectos que a Raquel trouxe agora serão assunto de uma conversa com o relator da PEC dos precatórios, deputado Hugo Mota, a quem desejamos o nosso boa noite. Deputado, mais uma vez bem-vindo à CNN. Seja mais uma vez muito bem recebido por nós. Boa noite. Boa noite, Carol. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui conversando com você e com os telespectadores da CNN. Bem, deputado, eu vou aqui trazer alguns elementos que a Raquel nos contou agora há pouco. PEC aprovada em primeiro turno, com 312 votos, ou seja, 4 votos além do necessário. E da aprovação para cá, tivemos essa decisão liminar da ministra Rosa Weber do Supremo, que suspendeu a execução das chamadas emendas do relator. A oposição cita essas emendas como instrumento de negociação para viabilizar a aprovação do texto. Em que medida, deputado, essa decisão pode impactar na votação em segundo turno da PEC? Olha, na minha avaliação, ela não impacta de maneira alguma. Eu, por coincidência, além de relator da matéria, eu sou líder do meu partido, Republicanos, na Câmara dos Deputados. E em nenhum momento se tratou de qualquer benefício para deputados que votarem a favor ou contra, principalmente essa matéria tão importante que é a PEC dos precatórios. Na minha avaliação, o problema é de narrativa dos partidos de oposição. Eles estão extremamente constrangidos de votar contra as 17 milhões de famílias que serão beneficiadas por esse novo Auxílio Brasil, que terá o valor no mínimo de R$ 400 para cada família. Serão 50 milhões de pessoas beneficiadas com o nosso relatório. Nós estamos extremamente confiantes de que fizemos um relatório pautado no diálogo, respeitando o arcabouço fiscal do nosso país, mantendo o teto de gastos, antecipamos essa revisão do teto por causa da pandemia e estamos plenamente confiantes de que na próxima terça-feira aprovaremos o nosso relatório com uma margem ainda maior, porque na semana passada tivemos um quórum baixo de deputados e na próxima semana devemos ter, com certeza, uma participação maior dos parlamentares, o que, na minha avaliação, aumenta bastante as chances da Câmara dos Deputados aprovar o texto da forma como ele já foi aprovado no primeiro turno. Deputado, nossa analista Renata Agostini também tem uma pergunta para o senhor. Renata.
Líder, boa noite. Vou pegar daí. O senhor está confiante, então, de que essa aprovação sai na terça-feira ainda, essa votação em segundo turno? O placar no primeiro turno foi muito justo para o governo, né, e para o senhor também. De onde virão esses votos? O senhor fala aí de um quórum maior. Agora, a gente tem alguns problemas. Ali na oposição, votos que vocês levaram podem não estar no segundo turno, no caso do PDT, que ali está fazendo um esforço concentrado para que os votos a favor da PEC dessa vez sejam contrários. Dentro da base, e aí vou citar, por exemplo, partidos como o MDB, há ali um desconforto por votar numa medida que altere o arcabouço fiscal, no caso, essa antecipação do ajuste no teto. O próprio MDB, na véspera ali da votação, soltou nas redes sociais que essa mudança no pagamento dos precatórios seria um calote. Qual é a estratégia e onde vocês estão centrando esforços nesse momento? Olha, tivemos reunião de líderes já na noite de hoje aqui em Brasília. As articulações se dão principalmente em atrairmos os deputados para podermos garantir o quórum mais alto possível. Com relação ao mérito, estamos tranquilos. As críticas ao nosso relatório, elas não se sustentam porque tivemos a capacidade de, nesse novo teto dos precatórios a ser criado, beneficiarmos os pequenos. Estão lá as requisições de pequeno valor, os precatórios das pessoas idosas, dos portadores de deficiência, portadores de doenças graves, depois os recursos para a educação, os precatórios do Fundef, o que garante e acaba com a narrativa de que nós estaríamos prejudicando esses recursos. A Câmara teve a sobriedade de apresentar justamente essa solução para mostrar mais uma vez o nosso comprometimento com a educação. Foi daí que se construiu o acordo com o PDT, um acordo feito às claras. Nós estamos confiantes no líder Volney Queiroz, que dialogou conosco desde o início e tem mantido a sua posição. Então, nós não acreditamos numa mudança dos votos, até porque o nosso relatório ele tem compromisso com o país, ele tem compromisso com as pessoas mais necessitadas, ele tem compromisso com a dona de casa que não está conseguindo mais fazer as suas compras final do mês, porque o auxílio que ela recebe não dá mais para comprar aquilo que ela comprava há um ano atrás com a mesma quantia de recursos. O que estamos fazendo é justamente uma construção para essas pessoas, uma construção para os mais de 5 mil municípios brasileiros que vão poder reparcelar os seus débitos da Previdência Social e, com isso, ter mais recursos para investir em áreas prioritárias. Então, temos um relatório muito claro, defensável, estamos comprometidos com as contas públicas, mas decididos a, nesse momento, cuidarmos de quem mais precisa e podermos ajustar o orçamento federal, o orçamento do governo federal, para que ele tenha condições de, nesse momento, cuidar dessas famílias que estão precisando tanto desse novo Auxílio Brasil. Deputado, foi mais um ponto da judicialização da PEC dos precatórios. Tem ação no Supremo pedindo a anulação da votação que aconteceu no primeiro turno por causa do rito adotado pelo presidente da Câmara. Inclusive, a ministra Rosa Weber determinou que a Câmara explique essa votação. O presidente, Arthur Lira, nega irregularidades no rito. E o senhor vê riscos de uma possível anulação do primeiro turno? Olha, eu não vejo riscos. Primeiro porque muitos dos parlamentares até que estão defendendo essa decisão do Supremo, essa interferência do Supremo na nossa votação, foram deputados que lá em 2009, por exemplo, na PEC 351, que por coincidência tratou também dos precatórios, aprovou uma emenda do mesmo jeito que nós aprovamos a nossa emenda na semana passada. É mais uma narrativa para se evitar que o governo pague o auxílio. Essas pessoas precisam vir aqui de público, como eu estou, e dizer que é contra o benefício para essas 17 milhões de famílias. E não ficar encontrando narrativa que é por causa de RP9, que é por causa de emenda aglutinativa que não se podia. Engraçado, quando é para se aprovar aquilo que é da conveniência de cada um, pode votar. Mas quando não é, não pode. Paciência, nós temos que ter compromisso com o Brasil nesse momento e podermos dizer de que lado nós estamos. Se estamos aqui para defender precatórios, títulos creditórios que estão na mão de fundos bilionários, de bancos e querem receber porque querem no ano que vem, ou se estamos do lado dos 5 mil municípios brasileiros, das 17 milhões de famílias que serão beneficiadas. É essa a decisão que nós precisamos tomar. Então, o meu relatório ele foi feito para essas pessoas. Então, eu respeito os partidos de oposição, dialoguei com muitos deles, recebi,
construímos juntos muitas alternativas para o texto, mas no fundo a narrativa é política, é a antecipação do calendário eleitoral que está prejudicando a votação da PEC. Nós temos que deixar claro que essas pessoas que não querem que a PEC seja votada, acham que está prejudicando o projeto político deste ou daquele candidato, quando, na verdade, essas pessoas estão prejudicando essas famílias que precisam comprar o mínimo para se sustentar. Não existe fome de esquerda, fome de direita, necessidade de esquerda, necessidade de direita. O que existe é uma nação que precisa de ajuda nesse momento. Essas pessoas, elas não querem nem saber quem serão os candidatos, elas estão atrás de resolver o problema do amanhã, elas estão atrás de terem um mínimo de dignidade. Então, não antecipar esse debate eleitoral, tentar ficar encontrando justificativa onde não existe, é no mínimo desrespeitoso, é um descompromisso com a população mais carente. Então, essas pessoas, elas têm que parar de se esconder em justificativas extremamente vazias para dizer que não quer votar esse auxílio para essas pessoas, porque nós atendemos absolutamente tudo no nosso relatório. Nós tivemos o cuidado de poder ser justo com quem mais precisa. Então é por causa disso que nós estamos extremamente confiantes de que na próxima semana, na terça-feira, iremos aprovar o nosso relatório em segundo turno e daremos esse grande passo em favor dessas famílias mais necessitadas do nosso país. Vamos acompanhar, deputado Hugo Mota, relator da PEC dos precatórios, essa votação na terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Mais uma vez, nosso agradecimento por sua participação aqui conosco. Uma boa noite. É sempre uma satisfação estar aqui na CNN e estou sempre à disposição para debatermos os temas de interesse do país. Que Deus abençoe a todos.